Olá, bom dia, boa tarde, né? Ou boa noite. Eu me chamo Camila Resulto e eu vou falar sobre o hidrogênio, o combustível do futuro. Bom, para dar início, qual seria a situação energética atual? Bom, os combustíveis fósseis são os que mais predominam. Eles são formados através do processo de decomposição da matéria orgânica. Os combustíveis fósseis, eles denominam um grande grupo de combustíveis não renováveis que levam milhões de anos para se formar. Os principais tipos de combustíveis são o carvão mineral, o gás natural, o petróleo e seus derivados, que são usados na geração de energia e aplicados nas mais diversas áreas. Como vocês podem ver no gráfico, aí tem o consumo de energia primária mundial, os dados são de 2017, e o petróleo é o mais consumido. Sobre a queima de combustíveis fósseis. Então, existe uma grande discussão sobre os combustíveis fósseis, que é a respeito ao fato de não serem fontes renováveis. Eles logo se esgotam. E também por sua extração e queima gerarem danos ambientais e de saúde. A combustão incompleta desses recursos libera monóxido de carbono, que é um gás extremamente prejudicial, além também de possuírem impurezas que são liberadas em sua queima, que vão poluir a atmosfera. Em síntese, a queima de combustíveis fósseis pode causar graves danos ao meio ambiente e à saúde humana. Problemas respiratórios são causados pela emissão de poluentes atmosféricos, como monóxido de carbono, além de dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, e eles são contribuintes da chuva ácida, que advém dessa fonte de energia. Bom, o hidrogênio ele é um composto com grande capacidade de armazenar energia, sendo um combustível de baixo peso molecular. Ele possui uma maior quantidade de energia por unidade de massa que qualquer outro combustível conhecido. Quando ele é resfriado ou estado líquido, o hidrogênio ele ocupa um espaço equivalente a 1 por 700 daquele que ele ocuparia no estado gasoso. O hidrogênio ele possui a maior quantidade de energia por unidade de massa que qualquer outro combustível, 142 mil quilojoules por quilograma. Sobre o método de obtenção. Bom, o hidrogênio, que é o elemento mais abundante do universo, uma das formas de produzi-lo é por meio de um processo térmico. Neste caso, geralmente o vapor ele reage com um combustível do tipo hidrocarboneto, produzindo hidrogênio. Os combustíveis que podem ser usados são vários e vão do diesel a gás natural e biogás, por exemplo. Neste tipo de geração, há emissões de carbono, e segundo o Escritório de Eficiência Energética e Energia Renovável, 95% de todo hidrogênio produzido vem do gás natural. Mas também é possível produzi-lo a partir da eletrólise. Neste caso, como eu vou explicar mais à frente, dois eletrodos, um tipo de barra de metal, ligados a uma fonte de energia, são inseridos em um recipiente com água. As barras elas têm polaridades diferentes e a energia que passa por elas separa o hidrogênio que está na água. Basicamente, a eletrólise ela é um método que separa elementos químicos de um composto através da eletricidade, como vocês podem ver nessa reação aqui. Das vantagens. Bom, dentre as vantagens, a gente tem o poder calorífico, o hidrogênio, por ele ser não poluente, e nas desvantagens, a gente tem a produção e armazenamento. Outra questão também é porque esse processo ele demanda bastante energia, porque a sua eficiência energética é de cerca de 80%, o que quer dizer que para gerar 80 quilowatts por quilo seriam necessários 100 kWh de eletricidade. Neste tipo de produção, é possível que a emissão de carbono seja zero, só que isso aí vai depender muito da fonte de eletricidade que vai ser usada. Bom, sobre as células a combustível. O que seriam elas, né? As células a combustível elas são equipamentos que transformam a energia química diretamente em energia elétrica, sem haver combustão. Para ser usado para impulsionar motores, o hidrogênio precisa passar por uma célula de combustível. Na célula, o processo é o inverso do que acontece na eletrólise, que produz hidrogênio, mas assim como na eletrólise, há dois eletrodos, um positivo e um negativo. Este é alimentado pelo hidrogênio, enquanto o positivo recebe o ar.
No negativo, uma substância separa as moléculas de hidrogênio em prótons e elétrons. Enquanto os elétrons saem do eletrodo e geram um fluxo de eletricidade, os prótons vão em direção ao eletrodo com o ar. Lá, esses prótons se misturam com o hidrogênio e no caminho contrário ao da eletrólise, eles vão gerar água e calor. E é assim que este tipo de combustível gera energia sem combustão e produzindo apenas vapor de água. As células de combustível podem ter vários usos, desde transporte a sistema de backup de fornecimento de energia. Entre seus usos estão, por exemplo, a alimentação de prédios, até mesmo submarino. Os componentes. Os componentes seriam o cátodo, que é o eletrodo positivo, o anodo, que é o eletrodo negativo, o condutor eletrolítico, o combustível, que no caso é o hidrogênio, e utilizando o hidrogênio como combustível e oxigênio como oxidante, as reações no anodo e no cátodo na célula combustível irão ocorrer. É assim que ficaria a disposição do tanque dentro do carro. Esse é um carro tido como ecológico, como vocês podem ver a disposição dele ali em vermelho. Bom, o hidrogênio, enquanto combustível, ele pode ser de diferentes cores. Esta classificação ela é conforme a fonte de energia que vai ser usada para produzir o hidrogênio combustível. Há o hidrogênio cinza, que é produzido a partir de combustíveis fósseis. Agora, quando a produção ela vem do gás natural e há uma captura e armazenamento de carbono, existe o hidrogênio azul. Já o hidrogênio verde é aquele que é feito da eletrólise, como eu expliquei inicialmente. Sobre as algas. Bom, muitos cientistas conseguiram alterar a fotossíntese em algas com o objetivo de desviar o fluxo de elétrons da assimilação de CO2 para a redução de prótons. O resultado é uma alta produção sustentada de biohidrogênio na presença de luz. O hidrogênio ele é uma alternativa muito promissora, como eu havia dito para vocês, mas atualmente 90% de sua produção é através da extração dos próprios combustíveis fósseis. A outra maneira também é pela eletrólise, né, como eu havia falado. Porém, o que seria muito interessante é que ele fosse obtido em larga escala por meio de processos baratos. Por isso, ter uma fonte de hidrogênio que dependa apenas de algas, por exemplo, e de energia solar, tem o potencial de ser uma alternativa muito sustentável. Mas o grande desafio é que as algas, apesar de elas produzirem hidrogênio naturalmente, elas não produzem em quantidade suficiente. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês.